Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Olá, viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz, e também com os ouvintes da Antena Minho, a quem nós saudamos com saudações amigas. Consigo está o Domingos Silva, a técnica é do Vítor Esteves. E eu hoje tenho o privilégio de ter aqui um homem que conheço há muitos anos, um homem que é político, mas também não é só político, também é um ser humano. E é, acima de tudo, um bom amigo. O meu convidado de hoje foi presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho durante 12 anos. E atualmente é o presidente do Conselho de Administração das Águas do Norte. É o presidente da Comissão Política Conselhia de Vieira do Minho. E foi muitos anos também funcionário da Câmara Municipal de Vieira do Minho. Chama-se António Cardoso, engenheiro António Cardoso, que eu tenho muito gosto em tê-lo aqui na Rádio União, a nossa voz, e também com os ouvintes da Antena Minho. Engenheiro Cardoso, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para estar aqui na Rádio União, a nossa voz, e é sempre um gosto recebê-lo. Bem-vindo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e desde já um bom fim de semana para todos e deixe-me que lhe diga, Domingos, o prazer é todo meu de estar aqui consigo e agradeço as palavras simpáticas e acima de tudo a amizade que tem pela minha pessoa e que também é retribuída por mim próprio ao Domingos, uma pessoa que já nos conhece há muito tempo e que eu saúdo de uma forma calorosa e dou os meus sinceros parabéns por todo o trabalho que tem desenvolvido nesta Rádio União, a nossa voz. E, portanto, estamos cá, com muito gosto, para, de certa forma, responder às questões que me coloque. Isto é uma conversa, não é uma entrevista. Uma conversa de amigos. Exatamente, então, exatamente. Muito bem, estamos cá para um pouco retratar aquilo que foi a minha atividade, certamente. Exatamente. Também as funções que ocupo, que desempenho. Exato. E, acima de tudo, aquilo que o Domingos dizia, que é as questões humanas que estão sempre subjacentes à nossa atividade, às nossas profissões e digamos, ao nosso dia-a-dia no trabalho e também na convivência social que nós temos ao longo da nossa vida. Claro que sim. Engenheiro Cardoso, o seu percurso, como é que começou? Você tem 67 anos de idade, já é uma idadezinha, não é considerado... Já não sou jovem. Eu não ia dizer isso, já não é considerado jovem, mas também não é considerado velho, pelo contrário. Certo. Ainda tem muita energia para nos transmitir, acima de tudo. Certamente, Domingos. E como nós temos, julgo eu, cerca de 45 minutos para esta entrevista, permita-me que lhe diga, que faça um bocadinho, então, do histórico da minha vida pessoal e também profissional. É claro, nasci numa freguesia do Conselho de Vieira do Minho, a freguesia de Anjos, há 67 anos, filho de pais imigrantes, desde novo que saí da minha freguesia para estudar. Estive primeiro num colégio em Vieira do Minho, depois estive no Sá de Miranda e depois passei ao Dona Maria. No colégio em Vieira do Minho, olha, nem sabia. Exatamente. Agora já não tem colégio. Já não tem colégio, porque agora tem o secundário. Tem o primeiro ciclo, o pré-escolar, primeiro ciclo. Olha, nem sabia que Vieira do Minho teve colégio, está a ver? Teve colégio, sim senhor, e teve telescola na minha freguesia. Ainda eu era um jovem, tinha cerca de 9, 10 anos e teve telescola lá na freguesia de Anjos, que ainda funcionou, se não me falha a memória, 2 ou 3 anos. Bom, mas diziam então que depois, desde muito cedo, que saí da freguesia de Anjos, no Conselho de Vieira do Minho, rumei a Braga para os liceus e depois, posteriormente, também acabei por fazer a minha licenciatura em engenheiro civil na Universidade do Minho. Claro está que logo que cheguei ao 5º ano da universidade, havia necessidade de fazer um estágio curricular e então, a convite da Câmara de Vieira do Minho, acabei por fazer o meu estágio profissional lá no município de Vieira do Minho e depois... O senhor é engenheiro... Civil. Civil, exatamente. Exatamente. Depois de concluir a licenciatura, o Presidente da Câmara de então fez-me um convite para eu ingressar nos quadros. E quem era o Presidente na altura? Era o professor João de Araújo Costa. Ok. E, portanto, ingressei então nos quadros do município como funcionário,
onde trabalhei 20 anos, 12 dos quais como chefe de divisão de obras, 6 como diretor de departamento também da secção de obras, planeamento, gestão urbanística, jardins, parques, feiras, mercados e outras coisas muito mais, e posteriormente acabei por ir para a vida política, tendo exercido as funções de vereador da Câmara de Vermelho durante 8 anos. E depois, claro está, acabei por ser candidato a presidente de Câmara e exerci as funções, os 3 mandatos que a lei permite, 12 anos, e que acabei há cerca de 1 ano atrás essa atividade. A partir daí, recebi um convite para integrar as Águas do Norte, uma empresa pública, exclusivamente pública, por um serviço público e para mais uma vez abraçar a causa pública, disponibilizei-me e vai fazer daqui a cerca de 3 semanas, 1 ano que estou a exercer as funções nas Águas do Norte como presidente do Conselho de Administração, onde tenho 6 administradores a trabalhar comigo, 4 executivos e 2 não executivos, e portanto estamos a fazer um belo trabalho também ali nas Águas do Norte, no norte todo do país, a fornecer e tratar, receber, captar, tratar e distribuir água, e também receber o efluente das águas residuais, tratá-lo e devolver às linhas de água. Portanto, esse é o nosso trabalho, abrange o norte todo praticamente do país, com exceção de 3 municípios, e portanto abrange quase 2 milhões de habitantes que são servidos muita coisa. pelas águas. Certamente que sim. Ó, Sr. Engenheiro, mas deixe-me dizer-lhe, quando falávamos aqui antes de começarmos a nossa conversa, há uma coisa que eu fiquei impressionado, não tinha essa noção. Vocês têm 710 pessoas a trabalhar convosco, é isso? Exatamente. Não estou a dizer asneira, pois não? Nenhuma. Temos 710 funcionários internos dos quadros da empresa Águas do Norte, e depois ainda temos algum serviço em outsourcing a empresas que nos prestam serviços, que totalizam mais cerca de 200 funcionários que estão a trabalhar para nós. Isto já é uma estrutura. Sem dúvida alguma. Deixe-me brincar consigo, permita-me brincar consigo. Diga, faça favor. Ainda é maior, ainda é mais responsabilidade em termos dessa área de recursos humanos que a Câmara Municipal de Vira do Minho. Mas com certeza. Eu até lhe podia dizer o seguinte, eu costumo usar esta expressão. É um barco bem maior de governar, mas que tem mais facilidades de atuação e de gestão do que propriamente um município em que as exigências são outras. E, portanto, sem dúvida alguma, nós temos um orçamento a rondar os 170 milhões por ano. Portanto, é um orçamento elevado. Temos uma frota de 310 viaturas. Nós temos um orçamento já referido de cerca de 170 milhões por ano. E temos esse número de funcionários, recursos humanos. Temos a abrangência do norte todo, que vai desde tudo do Douro para o interior, para o norte, para o litoral, com a exclusão de meia dúzia de municípios. Somos nós que prestamos esse serviço a esses municípios todos. Portanto, é uma grande empresa, muito bem estruturada, em que conseguimos prestar um bom serviço à causa pública. E, portanto, estamos, e eu, juntamente com os meus colegas da administração, estamos a dar o nosso melhor, aquilo que sabemos e podemos, e certamente estamos a fazer um bom trabalho. Olha, a propósito disso, ainda ontem, em jeito de balanço, tive uma reunião nas Águas de Portugal, porque nós fazemos parte do grupo Águas de Portugal, e o Presidente deu os parabéns pela forma como nós estamos a gerir, e muito proatividade nas nossas ações, com bons resultados, e, portanto, também nos sentimos orgulhosos de receber, digamos, um pouco o carinho da empresa pública Águas de Portugal, do qual nós fazemos parte, juntamente com outras zonas do país, e portanto com outras empresas do país, da empresa, claro. A sua nomeação foi feita pela senhora Ministra do Ambiente ou pelo Secretário de Estado? A indicação foi pela senhora Ministra do Ambiente, aliás foi ela que me fez o convite. Depois eu gosto de saber isso. A nomeação é feita em Assembleia Geral da empresa Águas do Norte, em que as Águas de Portugal têm maioria das ações, cerca de 69%, se não me falha a memória, o restante são dos municípios. E, portanto, no fundo, quem faz a eleição é a Assembleia Geral, certamente por indicação da Sra. Ministra, porque, aliás, foi a Sra. Ministra do Ambiente que me fez o convite, domingo. Diga-me uma coisa, o mandato é de quanto tempo? É que eu não estou por dentro de nada, não penso que eu estou aqui eu sei que não. O mandato é por 3 anos. Ok. E pode ser renovado até ao máximo 9 anos, porque é o que a lei termina,
estes mandatos nestas empresas públicas, no caso das Águas Norte, 3 anos, podendo ser renovado 2 vezes, fazendo o total de 9 anos. E o senhor, e não lhe tirando o mérito, e claro, ainda se encontra com capacidade de assumir os 9 anos? Deixe-me brincar consigo. Domingos, isto é uma pergunta difícil. Claro que está, capacidade certamente ainda me sentiria, mas também percebo e compreendo que a idade vai avançando e Porque isto você continua a fazer muitos quilómetros, não é? Eu faço cerca de 5 a 6 mil quilómetros por mês. É Porque muita eu coisa. faço muitas reuniões a pedido dos seus presidentes de Câmara e eu não me preocupo salvo raras exceções. Ainda hoje de manhã tive uma reunião com um presidente de Câmara e ele brevemente vai nos visitar à sede da empresa por interesse dele. A sede é em Vila Real, não é? A sede é Vila Real, embora nós temos extensões de Barcelos, Guimarães, okay. E eu passo grande parte do tempo também em Barcelos, mas faço muitas deslocações ao terreno. Eu sou uma pessoa do terreno, sou uma pessoa de resolver os problemas. Gosta de ver, verificar, é isso? Gosto de verificar, é isso mesmo. Tinha aqui alguns exemplos que lhe podia dar, situações que eu quis ir ao terreno, verificar e acabei por resolver e resolver bem. Porque às vezes nós não tendo também a sua experiência de engenheiro, não é? Também o ajuda, não é? Sem dúvida alguma. Claro que eu tive um percurso profissional muito extenso, sempre ligado à questão das obras, ao urbanismo, ao planeamento, ao ordenamento do território, à gestão de pessoal e recursos humanos, e deixe que lhe diga, Domingos, a gestão dos recursos humanos é a coisa mais difícil que nós temos em qualquer instituição. E, portanto, precisamente a gestão dos recursos humanos e o setor dos clientes eu não deleguei a nenhum dos meus administradores, porque não quero fugir às responsabilidades e aos setores que eu entendo mais importantes e mais difíceis. E, portanto, a gestão dos recursos humanos e dos clientes está diretamente reportada à minha pessoa, apesar de eu estar dentro de todos os assuntos, como é óbvio, claro, como Presidente do Conselho de Administração. Mas tenho uma excelente equipa a trabalhar comigo. Temos 11 chefias, direções de topo, e depois temos cerca de mais 70 chefias intermédias para a organização que temos no grupo. Como é que organiza a sua agenda, engenheiro? Bom, eu tenho 2 secretárias, aliás 3 secretárias, mas que uma faz a gestão da agenda, claro que me comunica constantemente comigo para que nós consigamos gerir a agenda. Temos feito bem, muito bem, aliás, e sem dúvida alguma que a presença, a proximidade com os municípios tem sido, digamos, um dos grandes lemas e objetivos da minha atividade. Portanto, eu como ex-autarca percebo muito bem as preocupações, os problemas, a forma de os tratar, de os resolver dos municípios. Não fujo a essa responsabilidade e faço muitas reuniões com os municípios, daí que, dada a extensão do nosso território, que vai desde o Douro até Viana do Castelo, Monção, Melgaço, Valença, por aí, vai até Chaves, Bragança e vai até esses pontos extremos do interior. Portanto, nós temos uma área muito extensa e eu faço muitos quilómetros, então, por mês, para que consiga estar um bocadinho no terreno e na proximidade com as autarquias. Deixe-me perguntar-lhe isto. Se calhar é uma pergunta um bocado estúpida, mas deixe-me perguntar-lhe, eu à vontade consigo, permite-me isto. Houve muita música no carro? Música, mas também notícias. Claro, quando eu digo música, acompanha a comunicação social, porque tem um bocado de tempo nessas viagens. Sem dúvida alguma. Porque depois fica sem ele. Ouço música, notícias, muitas vezes até faço muitas conversas em alta voz com os meus diretores, com os meus colegas. Vai sozinho essas locações? Não quase sempre vai alguém comigo. Okay. Ou administradores, ou o diretor de clientes vai quase sempre comigo, porque é o diretor de clientes, os municípios são todos clientes, e portanto quase sempre vai comigo, mas de quando em vez vai alguém da administração que está ligado a determinado setor. Mas mesmo a guiar, porque... A conduzir, eu gosto de conduzir. E por norma, eu sei que você adora conduzir. E por norma eu faço a condução, não tenho motorista, podia ter, mas não tenho, e portanto sou eu que faço por norma a condução. Também faço a gestão do tempo em função daquilo da minha experiência da condução e portanto, porque muitas vezes temos, a secretária às vezes ainda me diz, como é que você consegue chegar a tantos pontos? Olha, um exemplo, vou ter uma reunião na sexta-feira
quinta-feira, peço perdão, depois de ter uma reunião do Conselho de Administração de manhã, depois de ter uma reunião com todos os diretores, ainda vou a um dos municípios dos extremos, aqui do norte do nosso país, para fazer uma reunião, para poder estar presente nessa reunião. Está a Portanto, ver? Sempre a andar, um sempre, homem de... gosto de estar no terreno, gosto de acompanhar, gosto de estar cara a cara com as pessoas que podem e ajudar a resolver os problemas, e portanto é isso que tenho feito domingos e não me arrependo disso, antes pelo contrário, essa gestão dá bons resultados, e por isso estou convencido que vamos continuar a prestar um bom serviço no âmbito da empresa que eu agora presido. Não é? Você é um homem que não se está parado, concorda com a minha afirmação? Com certeza que sim. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita dinâmica, eu adoro desporto, aliás, quase todo tipo de desporto, e é a única Você coisa. faz corridas, é? Já fiz no passado, sabe que eu também não contei, mas sabe que eu, a interromper o meu percurso académico, estava no primeiro ano da universidade, acabei por fazer o meu serviço militar obrigatório no Ah, Regimento de Comandos na Amadora em Santa então Margarida. tem regras da tropa. Claro, também temos ali a hierarquia, a regra, a subordinação, o cumprimento, os deveres, e portanto foi uma escola, um ano e meio, que estive ao serviço militar obrigatório no Regimento de Comandos, que deu uma certa formação física, psicológica, acima de tudo também do relacionamento com as comunidades e da prestação de um serviço de apoio a quem mais precisa. E portanto foi isso também, essa escola que aprendi, digamos, no serviço militar obrigatório, e que de certa forma depois, ao longo de toda a minha vida, acabei também por recordar momentos em que nós tínhamos momentos difíceis, bastante exigentes, mas que havia formas de os superar. E, portanto, essa superação, respondendo um bocadinho à sua questão, é isso que eu gosto. Sou uma pessoa de desafios, uma pessoa que gosta de cumprir com os objetivos, e também aprendemos isso no serviço militar obrigatório, traçar objetivos e cumprir com esses objetivos, e portanto é isso que eu faço no meu dia a dia, fiz na vida profissional, em toda a vida profissional que desenvolvi na autarquia de Vieira de Minho, no município, e portanto vou continuar a fazê-lo aqui nesta grande empresa, que é as Águas do Norte, para que nós consigamos também fazer mais e melhor com os recursos disponíveis. Aliás, nós que falamos muito em sustentabilidade da nossa ação, e a sustentabilidade é uma boa gestão dos recursos que nós temos disponíveis. Claro está que as Águas do Norte, o recurso maior que nós temos é a água, é o bom uso da água, quer na captação, quer no tratamento, distribuição, quer na recuperação, tratamento das águas residuais e devolver outra vez às linhas de água. Portanto, é o ciclo urbano da água, e que nós estamos aí a fazer um trabalho excelente, com muitos custos associados a esse serviço, mas sem dúvida alguma meritório para mim, para a administração que eu represento e, no fundo, para todos os funcionários, colaboradores das Águas do Norte. Como é que vêm esses dinheiros? Explica-me. Como é que... Vêm esses fundos, esses dinheiros para essas Sabe coisas? que os custos... Sabe que eu sou mesmo leigo, eu não tenho problema nenhum em dizer. Quando não sei, não sei. Mas isso é natural, não é só Por isso a área, é natural. Portanto, eu quero dizer o seguinte: a empresa, sendo pública, não visa lucros, Pois, isso sei. mas também não deve ter prejuízos. Quer dizer, fruto da nossa gestão, da boa gestão que nós possamos fazer, assim as tarifas que o cliente no dia a dia, o consumidor, paga desse serviço, quer de águas, quer de tratamento das águas residuais, é espelhado na tarifa. Portanto, o resultado da nossa ação é que vai potenciar, digamos que, o valor da tarifa. A tarifa é regulada pela ESAR, vai depois à concedente ao Ministério do Ambiente, mas de facto é fruto desse nosso trabalho. E fruto desse nosso trabalho e dessas receitas da tarifa que nós faturamos, digamos, aos nossos consumidores, nomeadamente os municípios, que são os nossos grandes clientes, ou os gestores da rede em baixo. E é bom que se diga que nós, da Águas do Norte, também temos 8 municípios que nós também fazemos a gestão em baixa. Gestão em baixa é aquela distribuição da rede do dia-a-dia que as pessoas conhecem. A instalação de contadores, a remoção depois a recolha das águas residuais nas caixas, junto dos aglomerados. Estas tempestades, não querendo cortar o seu raciocínio, e pode completar se quiser também com isto sem problema nenhum, estas tempestades trouxe-vos algum inconveniente? É óbvio que sim, Domingos. Nós, as tempestades, a empresa já está preparada
não foi por acaso por estas ocorrências que foram um bocadinho anormais, mas a empresa já está preparada, porque, como sabemos, na região norte do país, e é nesta região que nós nos situamos a nossa atividade, por norma, temos problemas que excedentes de água, temos muita pluviosidade no nosso território. Aliás, a zona aqui do Minho, do Alto Minho, é da zona da Europa mais pluviosa, até a sexta do mundo. Portanto, é a zona onde mais chove. Portanto, nós já estávamos mais ou menos preparados aqui nas Águas do Norte para estas ocorrências, para outros invernos que já passaram, terrenos com muita precipitação, e estávamos mais ou menos já disponíveis para essas ocorrências. Claro está que este ano foi atípico. Este ano foi um inverno muito rigoroso, não é? Exatamente. Tivemos algumas adaptações pontuais, mas felizmente nós conseguimos resolver todas as nossas situações, apesar de termos um reservatório que houve um desabamento de terras e tivemos que o reconstruir, apesar de uma conduta que passava numa estrada municipal e também fruto de um desabamento de terras, também tivemos que reconstruir essa conduta. O que é certo é que nós conseguimos superar as dificuldades e os excessos de caudais que muitas vezes afluem às nossas hectares. O nosso grande problema essencialmente é nas estações de tratamento das águas residuais, que por norma estão às cotas das linhas de água. Ora, essas linhas de água, fruto da precipitação, aumentam consideravelmente a cota, como aconteceu no rio ali no Tejo, aconteceu ali no Torrios aqui no Douro e outros também, não é? E portanto, e tivemos problemas ali na zona de Coimbra, como todos sabemos, não é? No Rio Mondego, etc. Exatamente. Portanto, nós tivemos alguns problemas ocasionais nessas hectares, mas nós conseguimos resolver, inclusive conseguimos desativar o funcionamento de uma hectare que tínhamos outra ao lado, e só com outra hectare conseguimos resolver temporariamente o tratamento das águas residuais. Também temos ponto de onde a onde temos descarregadores de cheia que nos permita fazer o descarregamento direto em ocasiões excepcionais. Mas conseguimos superar as dificuldades e, mais ainda, conseguimos socorrer alguns dos nossos colegas do Grupo de Águas de Portugal, nomeadamente ali as águas do Algarve e também as águas ali do Atlântico Centro, não é? Deixa-me perguntar-lhe, como é que o senhor viveu isto? Como é que vivia? Como é que sentia esta tempestade? Sempre com preocupação, Domingos. Nós temos também um sistema... São questões que às vezes não têm interesse, mas têm. As pessoas às vezes não imaginam o trabalho e o esforço que às vezes fazem os nossos colaboradores, os nossos funcionários, para que as pessoas tenham um bem essencial que é a água que consomem no dia a dia e também não tenham problemas no tratamento das águas residuais. Mas é feito um trabalho enorme, um esforço grande para garantir essa qualidade de serviço, e a esse propósito, deixe que lhe diga, nós estamos com indicadores excepcionais. Estamos com indicadores de 99,9% de cumprimento dos parâmetros obrigatórios no tratamento da água que fornecemos no dia a dia e 98,8% no tratamento das águas residuais. Temos parâmetros legais a cumprir. E, portanto, estamos com os índices de cumprimento muito elevados. Mas para atingir esses valores, de facto, é um trabalho, um esforço enorme de todos os colaboradores que temos nas Águas do Norte e de todo o grupo, toda a instituição, todos os funcionários. Nós tivemos que, imagina até excepcionalmente neste período de Natal de 2025, tivemos que recrutar quase cerca de 20 trabalhadores para uma ocorrência de uma semana, e depois até atribuímos um voto de louvor pela disponibilidade desses funcionários durante uma semana, precisamente na semana da época de Natal e de Ano Novo. E portanto, está a ver, as exigências da empresa são muitas, a disponibilidade dos funcionários é excepcional. Nós também, a administração sabe compreender, sabe retribuir. Porque nós sem isso não vivemos, não é, o engenheiro Cardoso? Sem dúvida alguma. A esse propósito, deixe-me que lhe diga, tivemos uma experiência, eu ainda não estava nas Águas do Norte, mas houve aquele apagão de abril de 2025. Sei, 28 de abril. Exatamente. E, portanto, as águas tiveram um papel fundamental, apesar de ser poucas horas, para que não faltasse um bem essencial que é a água para consumo humano. E, portanto, nós temos, depois, fruto dessa experiência de abril, nós acabamos de criar um plano de ação. Aprenderam um bocadinho, para é isso? Que, exatamente, se futuramente ocorrer situações dessa natureza, nós estejamos E acha preparados. Que pode acontecer? Claro que sim. É? Vai acontecer de certeza. Não sabemos quando nem como,
mas vai acontecer e nós temos de estar preparados para essa ocorrência. Porque Então temos que comprar, deixa-me brincar consigo, temos que comprar um kit e um rádio a pilhas, não é? Eu penso que sim, que era de todo interesse. Porque... Olha, eu no dia 28 de Abril, quando tivemos o apagão, o que me safou a mim e para eu estar por dentro das coisas, era um rádio de pilhas pequenino que eu tinha e que eu pus a trabalhar nesse dia, está a ver? Exatamente, é isso que aconselho os manuais da Proteção Civil, é que cada família tenha um kit, que tenha umas reservas de dinheiro vivo, porque nessa altura os cartões podem não funcionar nos ATMs, nos bancos, e portanto há uma série de procedimentos que as pessoas também se podem ir habituando, também para o consumo energético, aqueles que não tiverem qualquer abastecimento energético podem criar e ter um gerador. Exatamente, lembro-me daquelas pessoas em Leiria, naqueles concelhos que ficaram tempos e tempos sem energia, não é? Exatamente. E que viveram. Sobreviveram, e há que lhes dar, com muitas dificuldades, claro com o sim, apoio claro aí. o apoio das autarquias é fundamental, porque têm mais proximidade, quer as câmaras, quer as juntas de freguesia, têm feito um trabalho excelente, como aliás o fizeram na altura da Covid-19, e portanto é importante esta articulação entre as várias entidades. Deixe que lhe diga esse propósito, Domingos, não tinha as Águas Norte, não tinha o hábito, não tinha representantes na Proteção Civil dos municípios. O que é que eu fiz? Uma das medidas que eu tomei desde que cheguei às Águas Norte foi enviar uma carta, um ofício a todos os presidentes de Câmara, os 63 presidentes de Câmara, dizendo que as Águas Norte prestavam um serviço essencial às comunidades e que era de todo interessante ter um representante das Águas Norte em cada um dos municípios para a Proteção Civil Municipal em caso de emergência, ter ali um contacto direto para nós podermos, em articulação com a Proteção Civil Municipal, poder desenvolver algumas ações no sentido de maior proximidade, imprevistos, podermos atuar rapidamente. Felizmente tivemos já mais de metade dos municípios que responderam afirmativamente, dizer que era de todo interesse ter a colaboração das Águas Norte e a presença de um elemento que nós pudéssemos indicar, e indicamos, pessoas que estão ali na região, que estão na direção, pessoas ali mais próximas que podem articular com a Proteção Civil Municipal e, portanto, vamos fazer esse trabalho. Os restantes municípios que ainda não responderam certamente irão fazê-lo, porque é de todo o interesse que as Águas Norte, que prestam um serviço essencial às comunidades, estejam em articulação, quer com a Proteção Civil Nacional, regional e local, com os municípios. E, portanto, temos essa disponibilidade, temos capacidade de resolver, de ajudar a resolver problemas e de articular a resolução destes problemas com as proteções civis municipais, nomeadamente, e também regionais, e, portanto, estamos disponíveis, vamos fazê-lo, e essa foi uma das primeiras medidas que eu tomei enquanto Presidente das Águas Norte. Quando recebeu o convite para ser Presidente do Conselho de Administração, o que é que pensou? O que é que lhe veio na alma a primeira questão? A primeira questão que me veio à alma é quão grande é esta empresa, o tamanho desta empresa, a dimensão desta empresa, e eu perguntei-me, será que eu me sinto capaz para coordenar esta grande empresa pública nacional? Questionei-me, pedi à Sra. Ministra que me desse algum tempo para pensar e depois depois de refletir e ver as condições da empresa, também me informar um pouco o que era a empresa Águas do Norte, a dimensão, a sua área de influência, o serviço prestado e, claro, sentindo-me eu com capacidades suficientes para abarcar este desafio, certamente que depois respondi que sim, e o que veio a acontecer, felizmente, em junho de 2025. O que é que quereria dizer mais das Águas do Norte que eu não lhe tenha perguntado, Engenheiro Cardoso, que eu ainda queria ir a alguns assuntos de Vieira do Minho? Bom, as Águas do Norte, Domingos... Porque o meu convite hoje foi como Presidente do Conselho de Administração das Águas do Norte. Exatamente. Deixe-me que lhe diga, as Águas do Norte é uma grande empresa pública, além daquilo que já falamos, dos recursos humanos, da questão dos municípios, dos nossos clientes. Temos 16 barragens que são totalmente da nossa gestão, mais 16 onde fazemos captação nas albufeiras e que fazemos a gestão dessas albufeiras. Brevemente vamos assumir mais 3 albufeiras de Vila Chã, Peneireiro e Azibo, tudo na zona interior ali por cima do Douro,
e, portanto, Douro Interior, e, portanto, a gestão das albufeiras é muito importante também para o armazenamento da água, para a satisfação das necessidades em fornecimento desta água depois de devidamente tratada. Claro está que a empresa tem que trabalhar muito em proximidade com os municípios, porque há questões aqui fundamentais para melhorar a tal sustentabilidade da empresa, que é reduzir os consumos energéticos e aumentar a produção de energia elétrica. Porquê? Nós temos consumos a rondar os 17 milhões de euros anuais, consumos energéticos, e nós precisamos de rapidamente reduzir esses consumos e também aumentar, digamos que a distribuição de energia através de fornecimento dessa energia, instalando painéis fotovoltaicos, quer nas estações de tratamento que nós temos, quer nas estações de captação, e bem como tem, eventualmente, em algumas das nossas albufeiras, bem como está pensado, eventualmente, algum aproveitamento hidroelétrico. Portanto, a empresa é uma empresa de uma dinâmica excepcional, uma empresa que tem, digamos que, já um volume de negócios excepcional e que nós precisamos, de facto, de melhorar essa qualidade de serviço que prestamos aos nossos clientes, que são os municípios. E, portanto, nesta proximidade que nós vamos tendo com os municípios, neste relacionamento novo, até porque muitos dos colegas autarcas dizem, felizmente temos alguém que compreende a nossa linguagem, que é a linguagem da presença, da para necessidade. Para isso também não é, esteve no terreno, soube como Exatamente, porque também fui autarca muitos anos, 20 anos, 8 como vereador, mais 12 como presidente de Câmara, e portanto também percebo as preocupações, a dimensão, a forma muitas vezes de resolver os problemas, e estamos a fazer esse trabalho com muito gosto e com muita participação de todos, desde logo os meus colegas da administração, a quem eu agradeço muito, mas também com as direções e no fundo com qualquer funcionário ou colaborador da empresa Águas Norte que tem a disponibilidade como, digamos, um grande objetivo de todos para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Objetivos são pré-definidos e que são concertados nas reuniões que nós temos periódicas com todas as FIAs, para que nós consigamos também aferir, digamos, os bons resultados daquilo que são os objetivos que nós delineamos. É isso que temos feito, é isso que vamos continuar a fazer. As Águas Norte podem dizer a todos aqueles que nos estão a ouvir, prestam um grande serviço às comunidades. Eu já disse há bocadinho, cerca de 2 milhões de portugueses, e portanto vamos continuar a fazer esse serviço, e acreditem e confiem nas Águas Norte e na qualidade da água que nós distribuímos ao domicílio, porque nós temos um laboratório com quase 40 funcionários diariamente, faz análise. Onde é que é esse laboratório? O laboratório, a maior parte dos funcionários trabalha em Areias de Vilar, em Barcelos. Mas temos depois elementos do laboratório que fazem as recolhas diárias em muitos pontos da nossa área de intervenção, e portanto podem ter a certeza que a água que nós distribuímos nas redes é de alta qualidade e pode ser consumida. Ó, engenheiro, eu sei que o engenheiro Cardoso tem uma boa relação de amizade, e se eu tiver a dizer alguma coisa errada, está perfeitamente à vontade para me dizer, aqui com o presidente Frederico Castro. E falou-me que ia haver qualquer coisa aqui convosco. Explique-me o que é que poderá surgir aí, ou não pode? Bom, da relação que nós temos, é uma relação de amizade, é uma relação excelente, desde a primeira hora em que nos conhecemos, fruto da nossa personalidade de um e de outro, nós ficamos logo amigos, continuamos a trocar impressões, trocar experiências. Olha, até trocamos, ele não vai levar a mal que eu diga aqui em direto, até trocamos as chuteiras do jogo de futebol. Eu tenho umas chuteiras um número inferior ao meu, o Frederico gasta esse número, e portanto quando fazemos jogos de futebol, que às vezes fazemos, jogo entre os autarcas, o Frederico até me costuma dizer que gosta de jogar com as minhas chuteiras. Portanto, está a ver o grau de amizade que nós temos. E pronto, e essa amizade que nós devemos, independentemente dos partidos políticos, não é? É o que eu costumo dizer. Das atividades e funções que ocupamos. Cada coisa no seu devido lugar. Exatamente. E, portanto, felizmente nós conseguimos, tanto eu como o Frederico, separar essas questões e ter estas excelentes relações de cordialidade, de amizade, e, portanto, já temos há vários anos e vamos continuar certamente a mantê-las, porque não tenho dúvidas, conhecendo eu o Frederico, e ele também me conhece bem a mim, somos pessoas de colocar a amizade acima de qualquer
atividade. Apesar de, como disse e bem, nós termos recentemente feito aqui uma reunião na Póvoa de Lanhoso, fizemos aqui uma proposta ao município, vamos fazer um estudo, vamos apresentar e depois veremos se vamos ter mais atividade no município de Póvoa de Lanhoso ou não, mas já prestamos muito uma atividade e um serviço com muita qualidade, que é no abastecimento da água em alta e também no tratamento das águas residuais. E em Vieira do Minho? Em Vieira do Minho também, Vieira do Minho, além de ser cliente das Águas do Norte no tratamento das águas residuais em alta e no abastecimento de água também em alta, também são acionistas das Águas do Norte com uma percentagem mínima, mas o município também é acionista das Águas do Norte. Portanto, Vieira do Minho, nestes anos que eu vou ter atividade das Águas do Norte, não vai ser diferenciado nem pela positiva nem pela negativa. Será tratada como outro município qualquer e nos mesmos moldes, nas mesmas circunstâncias e com o mesmo empenho, determinação, mesmo humildade. É assim que quem me conhece, é assim que eu trabalhei toda a minha vida, é assim que eu pauto a minha atuação no imediato e é aquilo que eu irei fazer no futuro. E, portanto, tanto o município de Vieira de Minho, como o Póvoa de Lanhoso, como qualquer outro município, e é bom que se diga, já vou criando relações de mais proximidade e até de amizade com outros autarcas que eu não conhecia, apesar de eu conhecer grande parte dos autarcas aqui da região norte e que já os conhecia antes e ter aprofundado estas relações agora nesta atividade que tenho enquanto Presidente das Águas do Norte, o que é certo é que outros que eu não conhecia e estamos a fazer este caminho, estamos a fazer esta proximidade, estamos a criar relações de confiança acima de tudo para que nós possamos resolver muitos dos problemas que os municípios têm, que os seus municípios têm e que, portanto, que as comunidades precisam de uma boa atividade das Águas do Norte. E, portanto, a esse nível podem estar todos descansados que nós iremos continuar a desempenhar um bom trabalho em prol da causa pública. Engenheiro Cardoso, vamos deixar agora as Águas do Norte, e porque estamos quase no final, mas eu ainda tenho que lhe colocar aqui 2 ou 3 questões. Uma, eu sei que o meu amigo dizia-me que faz desporto, mas depois não me chegou a dizer, vai ao ginásio ou... ginásio é o que eu vou menos, mas quer que lhe diga os esportes que eu pratico, ou pratiquei e pratico ainda. Diga. Olha, o meu primeiro desporto desde menino foi bicicleta e continuo a praticar. Ainda no ano passado fui à Serra de Fátima, desde Vieira de Minho, de bicicleta e não elétrica, bicicleta normal, de pista. Há 2 anos fui à Serra da Estrela, antes tinha ido à Serra da Graça e, portanto, é um desporto que ainda faço de vez em quando. Futebol foi um desporto que eu aprendi também desde pequenino e fui federado de 19 anos na Distrital, joguei durante 19 anos federado e ainda continuo a praticar futebol todas as semanas. Depois, também, mais tarde, fiz desporto de ski, fiz ski, snowboard, desportos da neve. Um homem movimentado. Também gosto. Pratiquei, ainda pratico ténis, ultimamente até pádel. Exatamente, pádel. Portanto, pratiquei os outros, os esportes iniciais que nós tínhamos, praticamente é jogo de malha, jogo sueca, que ainda gosto de fazer, principalmente jogo de sueca. Ainda consegue fazer isso? Às vezes consigo. Os meus tempos livres é desporto e música, também eu adoro música, toco um bocadinho os instrumentos todos, mas tudo que é desporto e música... É com o Engenheiro Cardoso. Eu gosto de fazer mesmo. Engenheiro Cardoso, como é que acompanhou este ano, não pela positiva, naturalmente, mas eu sei que já o cheguei a encontrar lá, e por isso é que eu também lhe vou colocar esta questão, a questão do Vieira Sport Clube. Olha, foi muito mal. O Vieira Sport Clube eu não tenho memória do Vieira Sport Clube estar numa divisão tão baixa. Desde pequenino que me habituaram a ver o Vieira Sport Clube, o clube mais representativo do concelho, e desde já dou os parabéns ao Maria da Fonte pela subida ao Campeonato de divisão de Portugal. Ao Campeonato de Portugal. Infelizmente, o Vieira Sport Clube, e apesar de nós, eu enquanto autarca, enquanto Presidente de Câmara, já enquanto vereador, o primeiro relevado sintético fui eu impulsionador daquele relevado sintético que era relevado natural. Depois, enquanto Presidente de Câmara, acabei por substituir aquele relevado sintético que nós tínhamos colocado lá no municipal. Também metemos iluminação nova. Tínhamos o projeto aprovado e um financiamento que já está em curso, está quase concluída essa obra no estádio municipal. Foi uma pena. Foi uma pena que o Vieira Sport Clube não Porque tivesse... as estruturas que tem,
Exatamente. Para uma divisão destas, não... Não se compreende. Não se compreende, pois não? Não se compreende porque é que houve uma descida, houve tão maus resultados no campeonato. As Diz que há aí verbas, um projeto agora que é de 2 anos de melhorar o Vira Sport Clube. mas sem dúvida alguma tem que melhorar mesmo. Para pior, como diz o nosso povo, já basta Mas assim. diga, desculpe lá, eu cortei-lhe o Estava a raciocínio dizer das que verbas. Diga, eu não quero que deixe de dizer aquilo que entende. as Diga. verbas, inclusive nós no último ano do meu mandato como Presidente de Câmara, acabamos por subir as verbas. Portanto, o Vira Sport Clube deste ano, que agora terminou a época, tiveram ainda mais verba disponível por parte da autarquia. Portanto, não se compreende aqueles acumulados de resultados negativos e que infelizmente levaram a baixar a divisão. Claro está que o Vieira Sport Clube, o maior representativo clube da terra, merece outra posição que não esta que agora se ocupa. E, portanto, estou convencido que o Vieira tem que e deve apostar para rapidamente voltar à Pro Nacional e, portanto, espero e desejo que tal venha a acontecer. Foi pena o que aconteceu, mas, enfim, faz parte da vida, não é? E da vida e, portanto, é o que é, não é? É o que é. Olha, engenheiro, estamos mesmo no final, mas o meu amigo é presidente da Conselhia. Eu não queria misturar muito alhos com bugalhos, mas também não queria deixá-lo sair daqui sem falar um bocadinho. Como é que está a Conselhia do PSD de Vira Domingo? Bom, Domingos, eu só gosto de estar nas instituições quando entendo que elas podem contribuir para a melhoria da qualidade da sociedade em que nós vivemos, na qual nós estamos inseridos. E, portanto, só estou na Conselhia do PSD porque entendo que a Conselhia, os partidos políticos fazem falta, todos eles fazem falta para a democracia e já temos mais de 50 anos de democracia e, portanto, entendo que os partidos devem prestar um bom serviço às comunidades e nessa qualidade, enquanto representante máximo do partido atualmente, estou no meu último mandato. Não vai ficar mais sem engenheiro? Não vou ficar mais, portanto estou no último mandato. Mas onde é que acaba? Acaba daqui a ano e meio, certeza, okay. mais ou menos. Portanto, ainda tem um bocadinho para lhe dar. É verdade, ainda tenho um bocadinho para dar mais à causa pública. E, portanto, enquanto os partidos servirem para melhorar a qualidade de serviços prestados à causa pública, eu estarei dentro do partido. Quando sentir que de facto isso já não acontece, serei eu próprio que me irei retirar. Exatamente. E portanto, por enquanto estou a tentar que junto ali dos militantes que se consiga fazer um trabalho pela positiva e construtivo e não aquele trabalho destrutivo que às vezes acontece infelizmente em todos os partidos, que é fazer a oposição por fazer e muitas vezes com a falta de verdade, e eu isso não admito enquanto estiver à frente de um partido que se falta à verdade, aos compromissos, que se faça uma oposição por fazer e que não seja uma oposição responsável. E, portanto, enquanto tal acontecer, eu estarei, como já disse, pelo menos mais um ano e meio, estarei à frente da Comissão Política, será certamente o meu último mandato e, portanto, mas enquanto estou, farei o meu trabalho para que demos um contributo positivo à democracia também ao Conselho de Vira de Minho. Portanto, é nessa postura que eu estou, é nessa postura que eu tenho, foi isso que sempre tive e sempre fiz na vida e, portanto, sou uma pessoa de compromissos, de honrar compromissos e honrar a palavra e os compromissos que nós damos e, portanto, enquanto eu estiver à frente, seja do que for, é isso que eu farei e, portanto, é assim que eu estou na política também, de uma forma desinteressada, pessoalmente, mas interessado no contributo público dos partidos, nomeadamente do Partido Social Democrata. Engenheiro Cardoso, estamos mesmo no final, uma questão só e não lhe coloco mais, depois vou-lhe deixar um espaço para se dirigir também aos nossos ouvintes. Está triste com o povo de Vira do Minho? Não estou triste com o povo de Vira do Minho. Aliás, eu gosto muito do povo de Vira do Minho. Agora, fiquei triste com o resultado das últimas eleições autárquicas, isso é diferente. Claro. Mas há uma série de circunstâncias que depois a gente analisa a frio, o que aconteceu, o que não aconteceu, aquilo que devia ter acontecido, aquilo que nós fizemos, aquilo que não fizemos, aquilo que os outros fizeram e prometeram e não deviam, e outras coisas mais, que nos leva a algumas conclusões. A primeira coisa que nós devemos fazer é retirar conclusões. Um exame de consciência. Exatamente, é isso que deve ser feito. E, portanto, esse trabalho foi feito, foi analisado, não só por mim, mas por toda a estrutura, e, portanto, chegamos a algumas conclusões.
E, portanto, agora há que olhar para a frente, o passado já é passado, eu gosto muito mais do presente e do futuro. Exatamente. E, portanto, aquilo que passou, nós demos o nosso contributo enquanto estrutura política, demos o nosso contributo enquanto autarcas, fizemos um bom trabalho que nos orgulhamos, nós, e não tenho dúvidas que os vieirenses também se orgulham de todo o trabalho que foi feito ao longo dos últimos 12 anos em Vieira do Minho, e, portanto, o resultado é o que é. Na política nem sempre é aquilo que a gente espera que aconteça, é o que tem que ser, e, portanto, Domingos, não estou triste com o povo de Vieira do Minho, sim, estou triste com o resultado, como é óbvio, porque claro, apesar de eu não ser candidato a nada, porque não era candidato, mas de facto apoiei quem eu entendia que poderia prestar um melhor serviço, uma continuidade de serviço aos nossos vieirenses. E, portanto, é nesse sentido só que eu fiquei triste. Engenheiro Cardoso, estamos mesmo no fim. Quero-lhe agradecer o ter vindo aqui à Rádio União, a nossa voz. Sabe que esta rádio também é sua, ok? Sempre que quiser, o espaço da Rádio União também está à sua inteira disposição e qualquer coisa que precise de mim, que esteja perfeitamente à vontade. Muito obrigado, Domingos. Antes de mais, quero agradecer o facto do convite que me fez a vir aqui à Rádio União, a nossa voz. Dizer que tenho muito gosto, e tive muito gosto mesmo, em ser entrevistado por si, porque não é só pela amizade que temos há muito tempo, mas porque sei que você tem feito um excelente trabalho aqui à Rádio União, a nossa voz, e tem feito também um bom trabalho na divulgação, na comunicação, que é muito importante, porque, como dizia há bocadinho, e eu reconheci que é verdade, também, além de muita música, ouço muita rádio nas caminhadas que faço diariamente. E, portanto, também gostamos nós de ouvir as notícias, de estar inteirados daquilo que vai ocorrendo nas nossas terras, na nossa região, e a Rádio União, a nossa voz, tem feito um excelente trabalho, dou-lhe os meus sinceros parabéns. Aos nossos ouvintes, e já agora que eu não sabia, os telespectadores também que nos estão a ver, da Rádio União. E da Antena Minho, que também nos acompanha. Minho, desejo a todos um excelente fim de semana, que tudo corra muito bem. Certamente que, se precisarem até de alguns comentários sobre a atuação das Águas do Norte, porque foi para isso que fui convidado, para falar um bocadinho sobre as Águas do Norte, enquanto Presidente, dizer que estou totalmente disponível para prestar alguns esclarecimentos, para ajudar a resolver algumas situações. Deixo aqui o meu próprio contacto, 96-331-3035, telefónico, e deixo o meu mail, antonio.cardoso@adp.pt. Portanto, sugestões, coisas que sejam para melhorar, problemas que possam surgir, estou inteiramente ao dispor para a causa pública, para todos vós. Muito obrigado a todos, bom fim de semana, e mais uma vez, Domingos, muito obrigado por me ter convidado. Foi um gosto tê-lo aqui também. Engenheiro António Cardoso, ele é o presidente do Conselho de Administração das Águas do Norte, foi o convidado do programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a nossa voz, e também na Antena Minho. Um grande abraço, despedem-se o Domingos Silva e o Vítor Esteves. Domingos aos Sábados, um programa semanal com várias entrevistas em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.